E se eu te dissesse que a língua que a gente fala não serve só para descrever o mundo, mas que ela, na verdade, constrói o mundo ao nosso redor? É como se as palavras fossem óculos, com lentes coloridas, sabe? Cada língua, uma cor diferente. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso e entender como a linguagem, literalmente, molda a nossa percepção da realidade. Ok, então vamos começar com uma cena bem simples. Imagina só. O João, meio distraído, esbarra na mesa e, pronto, quebrou o vaso. Acontece, né? Parece um fato super simples, mas a forma como a gente conta essa história pode mudar tudo. Olha que interessante. Em português, o nosso instinto é dizer o João quebrou o vaso. O foco está todo no João, no agente da ação. Mas em línguas como o espanhol ou japonês, a construção mais comum é outra. É algo como o vaso se quebrou. O foco muda, vai para o evento em si. E o mais maluco é o que isso faz com a nossa memória. Pesquisas mostram que quem fala português tende a se lembrar melhor de quem quebrou o vaso. Já quem fala espanhol se lembra mais do fato do vaso ter quebrado. Ou seja, a gramática da nossa língua está o tempo todo treinando o nosso cérebro para focar em coisas diferentes. Impressionante, né? Tá, mas não para por aí. Vamos para outro exemplo que olha, é fascinante. Gênero gramatical. Uma ponte, por exemplo, é só um objeto, certo? Não tem gênero. Mas em muitas línguas, a gente dá um gênero para ela, masculino ou feminino. E o mais doido é que isso acaba dando uma espécie de personalidade para a ponte. Para testar isso, fizeram um experimento genial. Pegaram a mesmíssima foto de uma ponte e mostraram para falantes de alemão e de espanhol. Agora se liga. Em alemão, a palavra para ponte, die Brücke, é feminina. E o resultado? As pessoas descreviam a ponte como bela, elegante. Já em espanhol, el puente é masculino. E as descrições? Forte, robusto. Pensa bem, a ponte é a mesma, mas a gramática da língua de cada um projetou de forma inconsciente qualidades totalmente diferentes no mesmo objeto. É a nossa língua pintando o mundo sem que a gente nem perceba. Então, essa ideia, essa percepção de que a linguagem não é só um espelho da realidade, mas sim um pincel que colore ela, isso causou uma verdadeira revolução na filosofia lá no século XX. Foi um movimento tão importante que ganhou um nome: a virada linguística. Basicamente, o jeito de pensar mudou radicalmente. A visão clássica era assim: primeiro a gente tem uma ideia na cabeça e depois a gente usa a linguagem para empacotar essa ideia e entregar para outra pessoa. A linguagem era só o veículo. Mas aí, a virada linguística veio e virou o jogo. A nova ideia é que a linguagem e o pensamento são inseparáveis. Não dá para ter um pensamento complexo sem as palavras para construir esse pensamento. Então a linguagem não é mais uma janela transparente para o mundo. Ela é o óculos colorido que a gente usa para enxergar tudo. E um dos grandes pioneiros, talvez o avô desse movimento todo, foi esse cara aqui, Gottlob Frege. Frege era matemático e filósofo, e ele era obcecado por clareza. Na cabeça dele, boa parte dos grandes debates filosóficos só existiam por um motivo. A nossa linguagem do dia a dia é muito bagunçada, cheia de imprecisão e armadilhas lógicas. A grande sacada dele foi diferenciar sentido de referência. Parece complicado, mas é bem simples com o exemplo da cultura pop. Pega só. Peter Parker e Homem-Aranha. A referência é a mesma, certo? É a mesma pessoa. Mas o sentido? O sentido é totalmente diferente. Um é o sobrinho fotógrafo da tia May, o outro é o herói que escala paredes. O sentido carrega toda a informação e o contexto. Na cola do Frege veio outro gigante, Bertrand Russell. Se Frege queria clareza, Russell queria ir mais fundo. Para ele, a linguagem do dia a dia era uma espécie de casca que escondia a verdadeira estrutura lógica da realidade. E a missão dele era pegar um bisturi lógico e dissecar essa linguagem para mostrar o que tinha por baixo. E a grande teoria dele para isso ficou conhecida como atomismo lógico. A analogia é perfeita. Imagina que o mundo é um castelo de Legos gigante. Um fato complexo, tipo o castelo inteiro, é sempre construído a partir de fatos bem simples e verificáveis, que são as pecinhas individuais. Para entender de verdade o castelo, o que você tem que fazer? Desmontar tudo até chegar nas pecinhas básicas, nesses átomos lógicos. Beleza, e como isso funciona na prática? Pensa na frase: o atual rei do Brasil é careca. Essa frase ela é verdadeira ou falsa? Para Russell, a resposta é nem uma coisa, nem outra. Por quê? Porque antes de analisar se ele é careca ou não, a gente tem que checar a parte atômica. Existe um atual rei do Brasil? E, bem, não existe. Então, a premissa é falsa. A frase toda nem chega a fazer sentido. Ela quebra no primeiro teste lógico. Mas essa busca por uma estrutura lógica perfeita
ela ainda ia ter uma grande reviravolta. E essa reviravolta veio com um dos pensadores mais intensos e originais de todos. Um cara que mudou o jogo de novo. E esse cara é Ludwig Wittgenstein, uma figuraça. Ele foi tão genial que teve não uma, mas duas grandes filosofias sobre a linguagem ao longo da vida. E a segunda basicamente dizia que a primeira estava errada. Para ter uma ideia do nível de intensidade, ele doou toda a fortuna da família e foi trabalhar como jardineiro num mosteiro só para conseguir pensar em paz. Na sua primeira fase, a do primeiro Wittgenstein, ele defendia o que a gente chama de teoria pictória. A ideia era bem direta. A linguagem funciona como se fosse uma fotografia da realidade. Uma frase como "o gato está no tapete" só faz sentido porque ela pinta um retrato de uma situação possível no mundo real. Ela corresponde a um fato. E essa teoria levou ele àquela famosa e um pouco radical conclusão. Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. O que ele queria dizer com isso? Bom, se a linguagem só serve para fotografar fatos do mundo, então como a gente pode falar sobre ética, sobre beleza, sobre o sentido da vida? Não dá para fotografar isso. Então, para o jovem Wittgenstein, esses assuntos estavam fora dos limites da linguagem. O melhor era ficar em silêncio. Só que, anos depois, ele voltou e disse, gente, eu estava errado. Ele teve uma virada de chave gigantesca. Ele percebeu que a linguagem não serve só para descrever o mundo. Ela é muito mais parecida com uma caixa de ferramentas. Às vezes, a gente usa uma palavra como martelo, para dar uma ordem. Outras vezes, como uma chave de fenda, para fazer uma pergunta. O significado de uma palavra, então, não está no dicionário. Está no uso que a gente faz dela dentro de um contexto. E a esse contexto, ele deu o nome de jogo de linguagem. Quer ver como isso é simples e poderoso? Pensa na palavra massa. Se a gente está no jogo da pizzaria, massa é a massa da pizza. É comida. Se a gente está no jogo da aula de física, massa é uma propriedade da matéria. Agora, se a gente está no jogo de uma conversa com amigos e alguém diz, esse filme foi massa, significa que o filme foi legal. A palavra é a mesma, mas as regras do jogo, o contexto, mudam completamente o que ela significa. Ok. Muito legal tudo isso, mas e daí? Por que essa viagem toda pela filosofia da linguagem importa hoje, no nosso dia a dia? A resposta é simples. Porque essas ideias são, na verdade, ferramentas poderosíssimas. São uma defesa contra a confusão e a manipulação no mundo caótico de informação em que a gente vive. Pensa numa manchete típica que a gente vê por aí, daquelas feitas só para deixar todo mundo com raiva, sabe? Político X proíbe jogos violentos para acabar com a diversão dos jovens. Nossa, lendo isso, a primeira reação é de raiva, né? Mas será que a história é essa mesmo? É aqui que a gente pega o bisturi lógico do Russell e começa a desmontar. Vamos analisar as pecinhas, os átomos. Primeiro, o político X propôs uma lei? Ok, vamos checar. Talvez sim. Segundo, a lei proíbe todos os jogos. Aí a gente vai pesquisar e descobre que não. A proposta é só para menores de 12 anos. Já mudou? Terceiro, o objetivo era acabar com a diversão. A gente lê o projeto e vê que o objetivo declarado é sobre classificação etária. Viu o que aconteceu? Quando a gente desmontou a manchete, a gente percebeu que o castelo de Lego era uma farsa. As pecinhas não se encaixavam com a realidade. A frase complexa era uma distorção, feita para manipular. A lógica, nesse caso, funcionou como um escudo contra a desinformação. Então, o que a gente leva de tudo isso? Primeiro, a linguagem não é neutra, ela ativamente molda como a gente pensa. Segundo, a busca por clareza de gente como Freire e Russell nos deixou de herança ferramentas para a gente analisar argumentos. Terceiro, com Wittgenstein, a gente aprende que o significado das palavras depende do jogo, do contexto. E por último, usar a lógica é uma das nossas melhores defesas contra a desinformação. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que talvez seja mais importante hoje em dia. Se a gente agora sabe que a linguagem que consumimos molda o nosso jeito de pensar, o que será que acontece quando os algoritmos das redes sociais são os curadores dessa linguagem? Quando eles escolhem as palavras e as manchetes que a gente vai ver? Como será que isso está, de forma silenciosa, moldando não só a nossa realidade, mas o nosso mundo inteiro?